Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descoberta e expansão da mente. Hoje, quero começar convidando vocês a visualizarem algo comigo. Imaginem que, no bolso da sua calça ou na sua bolsa, agora mesmo, existe um talismã invisível. É uma moeda, um amuleto, algo que você carrega para onde quer que vá, desde o dia em que nasceu. De um lado desse talismã, estão gravadas 3 letras brilhantes, PMA, que significam Positive Mental Attitude, ou atitude mental positiva. Do outro lado, em letras mais sombrias, estão as iniciais NMA, ou atitude mental negativa. A premissa que vamos explorar hoje, baseada na obra-prima de Napoleão Hill e W. Clement Stone, Sucesso através de uma atitude mental positiva, é assustadoramente simples, mas devastadoramente poderosa. A face desse talismã que você escolhe deixar virada para cima determina, literalmente, tudo o que acontece na sua vida. Não é exagero. Estamos falando da diferença entre ser um indivíduo que atrai riqueza, saúde e felicidade, ou alguém que, sem perceber, repele todas essas bênçãos e atrai miséria e fracasso. Este livro não é apenas um manual de autoajuda, é um tratado sobre a engenharia da mente humana. Napoleão Hill, famoso por seu estudo sobre os homens mais ricos da América a pedido de Andrew Carnegie, uniu forças com W. Clement Stone, um homem que construiu um império de seguros a partir de um investimento inicial minúsculo, para nos entregar um mapa. E a primeira parada desse mapa é entender quem é a pessoa mais importante do mundo. E a resposta, meus amigos, é chocante: a pessoa mais importante é você. Mas não o você passivo que aceita o destino, e sim o você que tem o poder de girar o talismã. Vamos aterrissar esses conceitos com uma história fascinante que o livro nos traz, a história de S.B. Fuller. Imaginem um homem nascido na pobreza extrema, filho de um agricultor negro na Louisiana, um entre 7 filhos. Aos 5 anos, ele já trabalhava duro. Aos 9, guiava mulas. A pobreza não era apenas uma condição financeira, era o ar que ele respirava. A maioria das pessoas naquela situação aceitava aquilo como um destino imutável. Mas Fuller tinha uma vantagem secreta, uma mãe que se recusava a aceitar a derrota mental. Ela dizia a ele algo que mudaria o curso da história daquela família. Ela dizia: nós não somos pobres por causa de Deus ou do destino. Somos pobres porque seu pai nunca desenvolveu o desejo de ser rico. Ninguém na nossa família jamais teve a audácia de querer mudar. Essa frase foi a chave que virou o talismã de Fuller para o lado da atitude mental positiva. Ele percebeu que a pobreza era uma herança mental, não apenas material. Ele começou a vender sabão de porta em porta. 12 anos vendendo sabão, economizando cada centavo, até que surgiu a oportunidade de comprar a empresa fornecedora por $150,000. Ele tinha apenas 25,000. Qualquer pessoa com uma atitude mental negativa teria desistido ali mesmo, rindo da impossibilidade matemática. Mas Fuller usou a PMA. Ele convenceu, negociou, buscou empréstimos, e na última noite antes do prazo, ainda faltavam $10,000. Em vez de desesperar, ele dirigiu pela cidade em busca de uma luz acesa, um sinal. Encontrou um escritório iluminado tarde da noite, entrou e, com uma coragem que só a fé inabalável proporciona, pediu o dinheiro a um homem que mal conhecia, prometendo lucro. Ele conseguiu. Fuller construiu um império não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque ele recusou a face negativa do talismã. Isso nos leva a um ponto crucial da nossa conversa de hoje. A ideia de que todo infortúnio carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. É fácil falar isso quando tudo vai bem, mas e quando a vida nos golpeia fisicamente? O livro nos apresenta Tom Dempsey. Tom nasceu sem metade do pé direito e sem a mão direita. Se alguém tinha desculpas para não ser um atleta, era ele. Mas Tom tinha um desejo ardente de jogar futebol americano. Seus pais, em vez de protegê-lo excessivamente numa bolha de piedade, fizeram para ele um pé de madeira especial. Ele treinou incessantemente. Anos depois, num estádio lotado com mais de 66,000 pessoas,
Tom Dempsey entrou em campo nos últimos 2 segundos de jogo. Seu time estava perdendo. Ele se preparou para chutar a bola a uma distância de 57,5 metros, um recorde, algo considerado impossível para a época. Ainda mais para alguém com um pé protético. Ele chutou. A bola voou, cruzou as través, e o estádio explodiu. O técnico adversário disse depois: "Fomos derrotados por um milagre." Mas não foi um milagre no sentido místico, foi um milagre da atitude mental positiva aplicada à persistência. O que Rio e Stone nos ensinam aqui é que a deficiência física, a falta de dinheiro ou a falta de educação formal são apenas obstáculos mentais. Teias de aranha que criamos em nossas mentes. E falando em teias de aranha, vamos aprofundar um pouco mais nessa metáfora. Muitas vezes, nossa visão da realidade é obscurecida por preconceitos, medos e, principalmente, pela incapacidade de ver o quadro geral. Existe uma história maravilhosa sobre um lenhador e um dono de estalagem que ilustra perfeitamente como a atitude mental negativa nos cega. O lenhador fornecia lenha, mas um dia entregou toras grandes demais para a lareira do estalajadeiro. O estalajadeiro reclamou, mas o lenhador, ríspido e negativo, disse que não cortaria e desligou o telefone. O estalajadeiro, forçado a cortar a lenha ele mesmo, descobriu que uma das toras era oca e, dentro dela, havia um rolo de notas antigas escondidas, totalizando milhares de dólares. Quando ele ligou para o lenhador para perguntar a origem da madeira, tentando ser honesto e talvez devolver o dinheiro, o lenhador, preso em sua desconfiança e negatividade, gritou: "Isso é segredo meu. Não vou te dizer onde corto minhas árvores para você não roubar meu negócio." A ironia é palpável. A atitude negativa do lenhador não só lhe custou um cliente, como lhe custou um tesouro que estava literalmente em suas mãos. Ele viu apenas a madeira e o trabalho. O estalajadeiro, com uma atitude diferente, encontrou a fortuna. Isso nos leva a questionar: quantas oportunidades estamos perdendo agora porque estamos focados no problema e não na solução? Quantos não os aceitamos como definitivos quando, na verdade, são apenas pedidos por uma abordagem diferente? Henry Ford, o gigante da indústria automobilística, é um exemplo clássico de alguém que não aceitava a realidade como ela se apresentava. Quando ele decidiu construir o motor V8, todos os seus engenheiros, sem exceção, disseram que era impossível fundir um bloco de motor de 8 cilindros em uma única peça. Ford simplesmente disse: "Façam de qualquer maneira." Meses se passaram. Nada. Mais meses. Nada. Os engenheiros diziam: "É impossível." Ford respondia: "Eu quero, e eu terei." No final de um ano, eles descobriram como fazer. O impossível tornou-se realidade porque uma única mente se recusou a aceitar o veredito da impossibilidade. Ford sabia que o pensamento cria a realidade. Se você acredita que pode, ou que não pode, você está certo. Mas como aplicamos isso no dia a dia? Como saímos da teoria para a prática? O livro sugere que devemos aprender a ver. E não estou falando da visão ótica, mas da visão mental. Existe uma diferença abismal entre olhar e ver. George Campbell, um homem que nasceu cego, ilustra isso de forma poética. Quando criança, ele não sabia que era cego até que um incidente com uma bola revelou sua condição. Sua mãe, com uma sabedoria infinita, não o deixou cair na vitimização. Ela ensinou a ele que, embora não tivesse a visão, tinha outros 4 sentidos aguçados e uma mente capaz. Ela lhe disse: "Você pode segurar uma bola com 4 dedos tão bem quanto com 5." Essa metáfora dos 4 dedos tornou-se o lema de George. Ele viveu uma vida plena e feliz. Anos depois, através de cirurgias complexas, ele ganhou a visão. E sabem o que ele disse? Que a maior parte das pessoas que têm olhos não vê de verdade. Elas olham para as oportunidades, para a beleza, para as soluções, mas seus cérebros não registram. Porque estão programados com a atitude mental negativa. Elas veem o problema, a crise, a falta. George, mesmo cego, via a possibilidade. Agora, vamos falar sobre algo que afeta todos nós: a procrastinação e a inércia. Rio e Stone nos apresentam uma ferramenta,
quase um gatilho hipnótico, para combater isso. É uma frase simples: faça isso agora. Pode parecer banal, mas a psicologia por trás disso é profunda. William James, o pai da psicologia americana, dizia que a emoção não vem antes da ação, a ação gera a emoção. Se você espera sentir vontade de fazer algo difícil, vai esperar para sempre. Mas se você se força a agir, a motivação vem na sequência. Há o caso de um vendedor de seguros que estava fracassando miseravelmente. Ele estava paralisado pelo medo da rejeição. Ele leu sobre a técnica do "faça isso agora". Ele preparou uma lista de clientes difíceis, aqueles que ele evitava há meses. Respirou fundo, disse em voz alta: "Faça isso agora", e ligou. O resultado? Ele não só fez as vendas, mas quebrou recordes. Ele enganou seu próprio medo através da ação imediata. A inércia é o cemitério dos sonhos. O talismã da atitude mental positiva só funciona quando está em movimento. E isso nos conecta diretamente com outro pilar do livro, a importância de ter um objetivo principal definido. Você não pode acertar um alvo que não consegue ver. A maioria das pessoas anda pela vida como barcos à deriva, aceitando o que a maré traz. As pessoas de sucesso, aquelas que usam o lado PMA do talismã, têm uma bússola. Elas sabem para onde vão. Veja o caso de Lee Braxton. Ele era filho de um ferreiro pobre, o 10º de 12 filhos. Ele perdeu o emprego, perdeu a casa, estava na ruína. Mas ele leu Pense e Enriqueça de Napoleão Hill, o predecessor deste livro. Ele decidiu que queria ser rico. Ele definiu um objetivo. Começou do zero, com a determinação de quem não tem plano B. Em poucos anos, tornou-se prefeito de sua cidade, presidente de banco e um homem rico. Ele não mudou o mundo externo primeiro, ele mudou seu mundo interno. Ele definiu um propósito e perseguiu-o com uma obsessão positiva. Mas atenção, há uma armadilha sutil aqui. A busca pelo sucesso financeiro não deve atropelar a ética. O livro é muito claro sobre isso. O sucesso obtido através da atitude mental negativa, ou seja, através da fraude, do engano, da exploração, é efêmero e traz consigo a semente da própria destruição. Vemos isso na história de Al Capone, mencionada brevemente. Ele tinha inteligência, liderança e ousadia, todas características de sucesso, mas aplicadas com uma atitude negativa, voltada para o crime. O resultado foi prisão e desgraça. Por outro lado, homens como Andrew Carnegie construíram fortunas imensas e dedicaram a segunda metade de suas vidas a doar esse dinheiro, construindo bibliotecas e fundações. A verdadeira riqueza, segundo Hill e Stone, inclui a paz de espírito, a saúde e o amor, coisas que o dinheiro sujo não pode comprar. E falando em saúde, este é um aspecto fascinante da atitude mental positiva. Existe uma conexão direta, fisiológica, entre o que você pensa e como seu corpo reage. O livro relata casos de pessoas que, através da fé e da convicção positiva, superaram diagnósticos médicos devastadores. Não se trata de negar a medicina, mas de entender que o corpo é um servo da mente. O estresse, o medo e o ódio, filhos da atitude mental negativa, liberam toxinas no corpo, enfraquecem o sistema imunológico e abrem portas para doenças. A esperança, o riso e o propósito, filhos da PMA, são curativos. Há a história de um executivo que estava convencido de que ia morrer do coração. Ele tinha todos os sintomas: falta de ar, dores no peito. Ele foi aos melhores médicos, que não encontraram nada físico. Finalmente, um médico perspicaz percebeu que o problema era o medo. O medo estava criando os sintomas físicos. Quando ele aprendeu a controlar sua mente e substituir o medo pela confiança, os sintomas desapareceram. Ele viveu mais 30 anos com saúde perfeita. O talismã invisível também cura. Outro ponto que merece destaque é a automotivação. Como manter a chama acesa quando o mundo joga água fria em você? A resposta está na autossugestão. Você precisa ser o seu próprio treinador. Jerry Asan, um descendente da realeza havaiana e um grande vendedor, usava uma técnica simples. Todos os dias,
ele se olhava no espelho e dizia com convicção: sinto-me saudável. Sinto-me feliz. Sinto-me fantástico. Pode parecer bobo para os céticos, mas ao repetir isso, ele estava programando seu subconsciente. E o subconsciente não julga, ele aceita as ordens que você lhe dá. Se você diz: estou cansado, estou doente, nada dá certo, seu subconsciente diz: ok, seu desejo é uma ordem e faz com que isso se torne realidade. Se você diz: sou capaz, vou encontrar uma solução, ele mobiliza recursos latentes para fazer isso acontecer. É a profecia autorrealizável. Além de motivar a si mesmo, o líder com atitude mental positiva sabe motivar os outros. E não é através da força ou do medo, mas através do exemplo e da inspiração. Uma carta bem escrita, um elogio sincero, um desafio lançado no momento certo pode mudar a vida de alguém. Temos o exemplo de um pai que estava preocupado com o filho que não se interessava pelos estudos. Em vez de criticar, ele começou a elogiar as pequenas coisas que o filho fazia bem, construindo a autoconfiança do garoto. Ele mudou a frequência da comunicação de negativa para positiva. O resultado foi que o filho, sentindo-se capaz e valorizado, começou a aplicar essa confiança nos estudos e reverteu seu desempenho. As pessoas florescem onde são regadas com positividade. Agora, vamos abordar um tema delicado que o livro trata com maestria: a culpa. A culpa pode ser um peso morto que nos âncora no passado, uma manifestação clássica da atitude mental negativa. Mas, se transmutada, pode ser um poderoso motor de mudança. A história de Jim Valls é emblemática. Ele era um homem envolvido com o crime organizado, grampos telefônicos ilegais, vivendo à margem da lei. Ele participou de um evento religioso, quase por acaso, e sentiu o peso de sua vida desabando sobre ele. A culpa o consumiu. Mas, em vez de se afundar nela, ele a usou como trampolim. Ele decidiu mudar radicalmente. Ele confessou seus crimes, restituiu o que podia e dedicou o resto da vida a ajudar jovens delinquentes a não cometerem os mesmos erros. Ele transformou a energia negativa da culpa na energia positiva da redenção. Isso nos mostra que não importa onde você está ou o que fez, o momento de virar o talismã é agora. O passado é um arquivo morto, o futuro é um cheque em branco. E não poderíamos deixar de falar sobre o conceito de "o grande obsessão". Não se assustem com a palavra. Aqui, obsessão significa um foco tão intenso, uma paixão tão avassaladora por um objetivo nobre, que varre todos os obstáculos. É o que diferencia os realizadores dos sonhadores. É a capacidade de ir além, de fazer mais do que o esperado, de andar a milha extra. O livro nos lembra que a única competição real que existe é com nós mesmos. Quando você decide entregar mais valor do que é pago para fazer, você se coloca em uma categoria à parte. Você se torna indispensável. A lei do retorno é implacável. Você colhe o que planta. Se planta serviço, dedicação e positividade, a colheita será abundância. À medida que nos aproximamos do final desta análise, é vital falar sobre o hábito. Somos criaturas de hábito. A atitude mental positiva não é um ato isolado, é um hábito que deve ser cultivado diariamente. É como tomar banho. Você não faz uma vez e está limpo para sempre. Você precisa renovar sua atitude todos os dias. Franklin Benjamin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, tinha uma lista de 13 virtudes que ele queria desenvolver. Ele sabia que não podia focar em todas ao mesmo tempo. Então, ele dedicava uma semana para focar intensamente em uma virtude, enquanto mantinha as outras em manutenção. Na semana seguinte, passava para a próxima. Ao final de 13 semanas, ele tinha completado o ciclo e começava de novo. Ele fez isso a vida toda. A excelência não é um ato, é um hábito. E como começamos? O livro sugere um inventário pessoal. Precisamos ser honestos conosco mesmos. Quais são nossos medos? Nossas fraquezas? Onde estamos usando a atitude mental negativa como muleta? Identificar o inimigo é metade da batalha. O inimigo, muitas vezes, é a nossa própria inércia, nossa tendência a culpar os outros. Nossa recusa em assumir a responsabilidade total por nossas vidas.
Para encerrar, quero deixar vocês com a imagem daquele talismã invisível. Ele está aí com você agora. Talvez, até hoje, ele estivesse virado para o lado NMA, atraindo coisas que você não quer. Mas a boa notícia, a notícia libertadora, é que você tem o poder de virá-lo. Não requer dinheiro, não requer permissão de ninguém, não requer uma educação universitária. Requer apenas uma decisão. A decisão de que, a partir deste momento, você vai procurar o lado bom em cada situação. Você vai procurar a semente do benefício em cada adversidade. Você vai definir o que quer e vai perseguir isso com fé inabalável. Lembre-se das palavras de Andrew Carnegie que ecoam por todo o livro: qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar por ela. O trabalho começa na sua mente. Desperte o gigante adormecido. Use o poder dos livros, o poder da oração, o poder da autossugestão. Cerque-se de pessoas positivas. E, acima de tudo, haja. Não espere as condições perfeitas, pois elas nunca chegarão. Comece onde você está, com o que você tem, e o talismã da atitude mental positiva abrirá portas onde antes só havia paredes. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através das páginas de sucesso através de uma atitude mental positiva. Que vocês possam virar seus talismãs para o lado PMA e transformar suas vidas em obras-primas. Até o próximo episódio.